Olá, bem-vindo. Obrigado pela tua companhia e atenção aqui junto ao tutorial. Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciano Viana, sou um aprendiz e autodidata aqui em relação ao Blender 3D e procuro aqui junto ao canal transferir para vocês o entendimento dos principais recursos de uma forma mais prática. E cabe a vocês aí se aprofundarem depois junto ao Blender. Vamos ver nesse tutorial aqui um experimento fácil usando o recurso de instância em conjunto com o Displace Modifier para fazer o efeito que precisamos. Esse efeito vocês podem usar imagens estáticas ou então imagens dinâmicas, que são vídeos, que tem um fundo transparente, tá, pessoal? Eu posso usar uma imagem que tem um tom claro ou escuro, ou de forma inversa, né, a silhueta com tom claro e o fundo com tom escuro, para gerar o efeito que precisamos. Como posso também usar vídeos para gerar aí o que nós iremos ver. Vamos ver aqui o efeito usando a imagem estática. Então, vamos adicionar inicialmente uma mesh cilíndrica. Eu vou abrir as propriedades aqui do objeto antes de mexê-lo. E o número de vértices aqui eu vou atribuir para ele apenas 16. O raio aqui eu vou deixá-lo em 0.03. E o depth aqui eu vou deixar apenas com 1 metro. Vou fechar as propriedades e vou aproximar. Vocês vão ver que eu criei um fiapo aqui daquele cilindro. Vou adicionar nele um modificador Bevel. Vou deixar do jeito que está, só vou aumentar os segmentos aqui para dar uma curvatura nas bordas de 5. E vou aplicar. Já com o cilindro feito, eu vou agora acrescentar na área o segundo objeto. Vou usar uma mesh plana. Eu vou fazer o redimensionamento desse plano em 3 metros para todos os lados. Então, vou usar a escala S3 e dar o Enter. Com os dois objetos aqui, eu vou aproximar, clicar fora para desativar a seleção. Eu vou selecionar com o botão esquerdo, primeiramente o cilindro. Usar o Shift e selecionar depois a malha. Com os dois selecionados, eu vou usar o Scroll para afastar. E aqui eu vou usar o Ctrl P para criar o grau de parentesco do cilindro com o plano, usando o Set Parent to Object. Já com o parentesco criado, vocês vão ver que aqui na outline, ó, o cilindro agora está dentro do plano. Nós vamos aplicar nele a instância. Então vamos voltar com as propriedades aqui da direita, clicar no Object Properties, que é esse ícone aqui, e vamos procurar a configuração instanciamento aqui, que é o Instancing. Vamos abri-la e vamos definir a instância pelos vértices. Veja que ele gera aqui, ó, cilindro nos vértices do objeto plano. Com o mouse, nós desativamos a seleção e nós vamos agora atribuir essa instância de uma forma mais subdividida na malha. Nós vamos selecionar apenas a malha plano e vamos entrar com ela no modo Edit Mode. Vamos usar aqui o botão direito e vamos ativar a ferramenta Subdivide. Com ela ativa, nós vamos abrir as propriedades da ferramenta e em Number of Cuts vamos colocar 100. Vocês podem botar a quantidade que vocês quiserem. Com isso eu faço esse efeito de vários objetos cilíndricos posicionados em todos os vértices das subdivisões que eu criei aqui na malha. E agora nós voltamos ao Object Mode. Pronto, é com isso que nós vamos gerar o efeito que precisamos, tá, pessoal? Vamos buscar aquela textura que pode ser uma imagem ou um vídeo. Eu, no caso aqui, vou usar a imagem. Então, vou clicar aqui em Texture, vou usar um New. E aqui em Type eu vou definir Image ou Movie. Vocês podem abrir, caso o seu não esteja, coloca Image ou Movie. Ele vai permitir aqui uma pastinha onde a gente pode abrir a imagem que a gente carregou ou vai usar. Até mesmo o vídeo. Como é a imagem, eu vou clicar em Open, vou lá no diretório onde ele está e a imagem que eu vou usar é do leão. Open Image, já tem uma textura ativa aqui junto ao Blender. Ainda com os objetos selecionados, que é o nosso plano, nós vamos voltar a nossa atenção para os modificadores. Nós vamos aplicar aqui o modificador, que vai ser o Displace. Ele dá um salto colocando os cilindros aqui acima da superfície, tá vendo? Vamos usar aquela textura para ser aqui a nossa impressão em relevo no efeito. Então é só abrir o xadrezinho, já que temos a textura, clicar em Texture.
Se vocês olharem aqui, ele vai criar um efeito de profundidade porque o tom que eu estava usando na silhueta do leão era um tom escuro. Se ele tivesse em branco, seria para cima. Então, por isso que eu digo que a gente pode usar dois tons, claro e escuro, para gerar o efeito. Nesse caso, para ajeitar isso, eu vou só usar aqui na configuração de strength um fator menor, trazendo o relevo um pouco mais para cima. Aí cabe a vocês definirem como desejam. Eu vou usar aqui a vista usando o modo que é o modo Lock Dev. Tá? Temos aqui uma silhueta atribuída. Vou clicar fora para ficar mais fácil. E está aqui a impressão do nosso leão junto à cena. Mas aqui, pessoal, nós vamos precisar jogar um material no objeto cilíndrico para dar cor ao nosso efeito. Então a gente tem que abrir aqui o plane, parentesco, e selecionar o cilindro. Com ele selecionado, nós vamos voltar a nossa atenção para o material Properties, aqui na barra da direita. Veja que eu não tenho nenhum material aplicado nele, vou usar um New. E aqui cabe a vocês definirem qual o material que vocês querem usar. Qual o tipo de superfície, você tem todas essas superfícies aqui, tá? E a cor também, eu vou usar aqui uma cor, nesse exemplo, vermelho. Posso usar um tom brilhante. Se eu movimentar aqui, vocês vão ver ó, que o objeto traz uma silhueta interessante aqui. Se eu quiser um tom azul, eu posso usar a cor que eu quiser aqui no efeito. Usem a cabeça e a imaginação para criar o que vocês bem entenderem com essa sugestão que foi proposta aqui junto a esse recurso. Até o próximo tutorial.